no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Versículo de número 3. Livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Só quem não sentiu a presença do Senhor é porque está frio. Quem achou, diga amém. Se coloque de pé. Que diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis ou insondáveis, que não sabes ou que não conhecemos. Vou repetir mais uma vez: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e insondáveis que não sabes. Até aqui. Esse versículo foi um versículo em que eu separei o principal ponto, a oração. O principal ponto, o clamor. A oração, ela é um dos maiores privilégios que temos como os filhos de Deus. Ela não é apenas um meio de comunicação com Deus. Ela não é apenas um meio de comunicação com o Criador. Mas ela é também uma oportunidade de receber revelações divinas. Mas ela é também uma orientação e transformação para as nossas vidas. O profeta Jeremias, em sua mensagem para o povo de Israel, ele vai oferecer uma das maiores promessas da Bíblia, que é a qual nós acabamos de ler. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos que não sabes. Clame a mim e eu responderei. Foi a profecia a qual Jeremias obedeceu aquilo que o Senhor mandou. E nesse versículo vemos não apenas um convite à oração, mas uma promessa. Uma promessa de Deus para o seu povo. Uma promessa de Deus que dizendo que estava aqui a revelar coisas grandes e insondáveis. Clama a mim e eu responderei. E quando clamamos a Ele, teremos que clamar com humildade, sinceridade e principalmente a fé. Por que a fé, Jonathan? Porque na Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter a fé. E eu já quero destacar o primeiro ponto. Repita comigo: o convite de Deus à oração. Eu dividi o versículo 3 em duas partes, parte A e parte B. Na parte A vai dizer: invoca-me e te responderei. Só até aqui. Deus, Ele nos convida a clamar a Ele. E este convite é um reflexo do seu amor para nos relacionar com Ele. E este convite é um relacionamento com Deus que Deus faz para com seu povo. Porque quando Deus ele morre naquela cruz, o objetivo do Senhor é para que nós temos a oportunidade de ter a salvação. Então Deus ele esperava que nós viemos ter uma vida íntima com Ele, uma vida de intimidade com Ele. E o termo clamar aqui vai além da oração. Por que além da oração? Porque aqui ele denota um grito de necessidade. Porque aqui ele denota um grito por ajuda. Deus está nos chamando para que em nossas necessidades mais profundas, em nossos momentos maiores de aflição, nós viemos voltar a Ele com confiança. E este convite é um lembre-te de que Deus está sempre acessível, de que Deus está sempre disposto, de que Deus está sempre disponível para me ouvir, para te ouvir, para nos ouvir. E que Ele deseja que nós se aproximamos dEle com o coração aberto,
com o coração sincero. Porque o que Deus espera, quando nós clamamos a Ele, quando nós oramos a Ele, nós viemos estar de coração aberto. Nós viemos estar de forma sincera. E o primeiro exemplo que eu venho citar aqui, que abriu o seu coração, que falou com Deus de forma sincera, está em Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 11. Quando Davi, ele vai dizer: Senhor, não afastes da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Que foi quando Davi, ele pecou contra Deus. Ele errou contra o seu amigo, deitando com a mulher do seu amigo chamada Betseba. E Davi, ele enxerga que ele errou. E daí ele volta para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que eu errei, mas não afaste de mim a tua presença, mas não tire de mim o teu Santo Espírito. Ele foi sincero em suas palavras. Ele abriu o seu coração ele abriu o seu coração de forma confissão. Ele confessou ao Senhor que estava errado. O pessoal que está aí atrás, está dando para ouvir? Aleluia. E mesmo Davi errando, ele orou com o Senhor com sinceridade, com o coração aberto. E quando oramos com sinceridade, o Senhor nos molda. Quando oramos com sinceridade, o Senhor nos ajuda. Quando oramos com sinceridade, o Senhor nos transforma. Quando oramos com sinceridade, o Senhor nos capacita. A oração, ela tem que ser sincera. A oração, ela tem que ser de coração aberto. E o segundo exemplo a qual eu trago está em Jeremias, no próprio livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 3 ao 6. Olha o que vai dizer: Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como Deus mostrou a Jeremias como o vaso é modelado, assim Ele fez com Israel. E assim Ele faz comigo e com você, quando descemos à casa do olheiro. Assim Ele faz comigo e com você quando clamamos a Ele. Assim Ele faz comigo e com você quando voltamos a Ele com um coração sincero. Mesmo quebrado, Ele tem o maior prazer de te refazer. Ele tem o maior prazer de me refazer quando somos sinceros, quando confessamos os nossos erros. E o segundo ponto a qual eu venho citar, repita comigo: a promessa de resposta de Deus. Ainda no versículo 3, na parte A, junto com o convite à oração, Deus ele faz uma promessa impressionante: eu responderei. Quando ele diz eu responderei, ele fez uma promessa. E quando ele faz uma promessa, nós podemos ter a certeza de que não há incerteza ou ambiguidade nesta declaração a qual o Senhor fez. Deus ele assegura que quando clamamos a Ele, quando voltemos a Ele, podemos esperar sim uma resposta. Porque toda resposta, todo clamor, toda oração tem uma resposta. Só que o que me chama a atenção é porque Deus ele deixa certo isso, porque tem muitos corações que quando clama a Ele, que quando ora a Ele, fica ansioso. Mas será que Deus vai fazer? Mas será que Ele vai me atender? Mas será que o que eu clamei, Ele vai atender? Ele vai responder? Aí, eu cito os Salmos, capítulo de número 40, versículo de número 1. Esperai com paciência no Senhor. Esse versículo encaixou totalmente nessa palavra, nesse clamor, nessa oração. Por que estáis andando com o coração ansiosos? Esperai com paciência no Senhor.
ele deixa bem claro isso: esperai com paciência no Senhor. Talvez você chegou até este lugar dizendo: Jonathan, mas eu já cansei de orar, já cansei de clamar. Mas o Senhor te fez uma promessa: eu responderei. Ei, não deixe o inimigo colocar na tua cabeça que o teu filho não tem mais jeito, que a tua família não tem mais jeito, que a tua casa não tem mais jeito. Ei, é mentira de Satanás. Ei, o Senhor manda eu te dizer: a promessa ainda está de pé. Não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, porque Ele prometeu: eu responderei. Então esperai com paciência no Senhor. Aleluia. Da candaramanda suria devácia, do condoro mandosou. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar. Eu vou te dar 10 segundos para você clamar. Da candaramanda suria devácia, condoro mandosou. Pastor Rivaldo, o inimigo, ele queria atrapalhar, ele queria colocar uma pedra de tropeço no seu projeto, naquilo que o Senhor estava planejando, naquilo que o Senhor entregou ao Senhor. Mas ele esqueceu que Ele te fez uma promessa, que Ele cuidaria de ti. E até aqui Ele tem cuidado. E apenas uma palavra dele muda a história. Apenas uma palavra dele muda o quadro. Satanás se levantou, então caiu. Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, porque eu disse que eu cuidava. Aleluia. Aleluia. Esperai com paciência no Senhor. O inimigo pode até tentar te derrubar. O inimigo pode até tentar fazer você parar. Mas há uma promessa: eu te responderei. E quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Aí você fica ansioso: mas será que o Senhor vai responder? Mas já faz muito tempo. Ei, essa resposta pode durar semanas, essa resposta pode durar meses, essa resposta pode durar anos. Mas esperai com paciência no Senhor, porque Ele sabe o momento certo de te responder. Ele sabe o momento certo de te dar nas tuas mãos a resposta que você precisa. Quando você tem um projeto, quando você tem um plano, Satanás, ele sempre vai tentar fazer frustrar. Só que o Senhor, Ele vai dizer que os planos deles não podem ser frustrados. Mas o Senhor vai dizer que os planos deles são de bem, não de mal. Então para que temer? Para que temer se Deus, Ele prometeu? Aleluia. Terceiro ponto, repita comigo: Deus revela coisas ocultas. Agora vamos para o versículo 3, parte B. Além do Senhor, Ele prometendo responder as nossas orações, o nosso clamor, Ele promete revelar coisas ocultas, grandiosas, insondáveis, que não conhecemos. Está escrito: estas coisas, essas revelações, essas revelações, elas são além do nosso entendimento humano. Essas revelações, elas são além dos nossos olhos carnais. Mas que Deus, em sua sabedoria, Ele escolhe compartilhar conosco essas coisas ocultas. Aí você pergunta: mas o que seriam essas coisas ocultas? Essas coisas ocultas podem ser compreensão mais profunda da sua palavra. Essas coisas ocultas podem ser visões para o seu futuro. Mas que você venha
quando ter essas revelações, ter apenas fé. Porque quando temos fé diante do Senhor, o Senhor Ele nos guia. Porque quando temos fé diante do Senhor, nós não podemos temer, porque Ele está cuidando. E viemos deixar conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, porque Ele sabe de todas as coisas. Se você for prestar atenção nos pontos a qual eu citei, Deus Ele faz o que é impossível aos nossos olhos. Só para você ver que antes nós não era nada, hoje é. Que antes nós não fazia nada, hoje faz. Aleluia. É Deus dizendo: quem faz é eu, quem manda é eu, quem guia é eu, quem molda é eu, quem transforma é eu, quem dá a última palavra para o teu problema sou eu. Aleluia. Quem faz é Ele, quem faz é Ele, quem manda é Ele. Aleluia. E o quarto ponto, repita comigo: a grandeza das revelações divinas. Versículo 3, ainda na parte B. As revelações que Deus promete são descritas como grandes e insondáveis. Isso destaca a majestade de Deus. Isso destaca o poder de Deus. Em comparação com a limitação de nossa compreensão humana. As coisas que Ele deseja nos mostrar são além da nossa imaginação. As coisas que Ele deseja compartilhar conosco são além dos nossos olhos. Porque na Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. E só é de Deus quem anda em Espírito. E como é que você quer receber revelações se você não está em Espírito? Aleluia. Como é que você passou do primeiro ponto, passou do segundo, aí quer estar no terceiro ponto, quer receber revelações? Mas como é que vai receber revelações se não está em Espírito? Deus é Espírito. Aleluia. E muitas vezes transcendem circunstâncias presentes. Deus, em sua bondade, Ele deseja compartilhar com seus filhos verdades profundas. Essas verdades são para criar intimidade com Ele. E uma dessas verdades estará exatamente na tua mão. A palavra. E uma das verdades está exatamente na tua mão, aonde pode trazer a tua salvação. E Ele deixa a principal verdade na tua mão, a palavra, que é o que te pode fortalecer o teu espírito, que é o que pode fazer você guiar a palavra do Senhor. Agora, você passou do primeiro ponto. Você passou do segundo ponto. Você passou do terceiro ponto. E no quarto ponto, você está vivendo uma vida íntima com Deus. Você está vivendo uma vida de santidade com Ele. Você agora não vive mais os seus caminhos, mas o caminho de Cristo. Você agora não vive mais as suas vontades, mas a vontade de Cristo. E no primeiro ponto, Deus Ele te convida a uma oração. No segundo ponto, Deus Ele promete responder. No terceiro ponto, Ele te mostra coisas ocultas, revelações ocultas, só para dizer para você que Ele está contigo. Só para dizer para você que Ele está com você. Em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio ao inimigo tentando te fazer desanimar, tentando fazer você parar. Mas não vai dar certo. Por que não para por aqui? O Senhor não vai responder. Aí Ele te revela coisas só para dizer para você que Ele está com você. Até mesmo diante da batalha, até mesmo diante da dificuldade, porque Ele ainda está no teu barco. A tempestade pode estar
faltando derrubar o teu barco. Mas se ele está dentro, então está tudo bem. Se ele está dentro do teu barco, então para que temer? Apenas adore. E no quarto ponto, Deus ele te mostra coisas grandes e insondáveis. Só para te mostrar, só para te lembrar que hoje você tem uma vida de intimidade com Ele. Que hoje você tem uma vida de santidade com Ele. Porque no primeiro ponto você não era nada. No primeiro ponto você não fazia nada. No primeiro ponto você não orava. No primeiro ponto você não clamava. No primeiro ponto você não buscava. Aí ele coloca na tua cabeça que você tem que orar, que você tem que clamar. Aí você ora, você começa a orar, você começa a clamar. Quando você vai olhar lá para trás, foi de repente. Hoje eu tenho uma vida com Deus. Antes eu não tinha, hoje eu tenho. Através da oração, através do clamor, através de quando eu comecei a descer a casa do olheiro. Hoje eu tenho uma intimidade com Ele. Aí você olha para trás e diz: valeu a pena. Valeu a pena eu ter continuado. Valeu a pena eu ter insistido, mesmo Satanás tentando me desanimar. Aí Deus começa a te capacitar quando você ora com sinceridade. Ele começa a te moldar. Ele começa a te mostrar as coisas. Até que você estar aqui, fazendo conforme a sua vontade. Fazendo conforme o seu querer. Aleluia. Fique de pé essa noite. Talvez chegou gente até este lugar desanimado. Talvez chegou gente até este lugar faltando um pouquinho para parar. Para você que está querendo parar, querendo desistir, mas Jonathan, tá fraco, tô fraco. Eu te convido aos pés do altar essa noite. Eu te convido a entregar os teus problemas ao Senhor. A convidar ao Senhor para o teu barco. A clamar nos pés deles. A descer a casa do olheiro. Se tiver alguém, vem até os pés do altar.